Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Antes da gente continuar, só para vocês entenderem, o profeta Isaías está aqui relatando a palavra de Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo fala no nosso coração. O Espírito Santo hoje, o Espírito de Deus, o pedacinho de Deus, ele se revela no nosso coração, ele fala com a gente, ele nos dá direção, ele nos orienta. Basta sermos sensíveis à voz do Espírito Santo. Naquela época, Deus somente falava com os profetas. E quando Deus falava, escolhia, no caso aqui nessa época, Isaías, por exemplo, Deus, através de Isaías, falava. Então, tudo que Isaías falava era Deus falando. E aqui, o que Isaías está falando também serve para os dias de hoje. Falando de Sodoma, falando de Gomorra, estava falando diretamente com o povo daquela época. Outro dia eu até comentei isso. Hoje, os dias de hoje não tem sido tão diferente de Sodoma e de Gomorra naquela época. Só que a diferença é que hoje a proporção é muito maior. Naquela época eram 2 cidades. Hoje, literalmente, é o mundo todo. Tem se tornado, dia após dia, como Sodoma e como Gomorra. E só para lembrar, se você ainda não leu, Deus destruiu Sodoma e Gomorra com fogo. E é assim que vai ser também o fim dessa terra, o fim dessa Sodoma e dessa Gomorra que hoje temos visto. Quem somos? Se a gente estiver o trigo, ele sempre que ele dá fruto, o peso do fruto da semente faz com que ele tenha peso. Isto é aquele que sempre está prostrado diante de Deus. E o joio? O joio ele sempre está aqui, ó. Ele dá fruto, então ele sempre está em pé. Então a diferença a qual o Espírito Santo quer que eu e você tenhamos é que nós venhamos dar frutos e frutos espirituais. No versículo 11, Deus diz: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Olha o que Deus fala: estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, gordos, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante a mim, quem vos requereu o só pisar os meus atos, a minha casa? Não continues a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Olha o que Deus diz: não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Então, como eu estava dizendo, Deus está se pondo numa situação da seguinte: Deus dizendo, eu estou cansado de sofrer, de a sofrer, de estar recebendo sacrifícios no meu altar, de estar recebendo ofertas no meu altar, de receber sangue na época, a moeda corrente,
Santo dos Santos, pelos sacerdotes. Aqui Deus está falando desde o sacerdote ao mais pobrezinho, ao leproso que tinha na época. Deus estava falando com toda a igreja. E hoje fala conosco. Deus, lê comigo aqui o 14, por favor. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. De que vale? Deus está dizendo. As pessoas elas correm guardar tanta coisa. Eu tenho que guardar o sábado, outro eu tenho que guardar o domingo, outro eu tenho que guardar o Natal, outro eu tenho que guardar o Ano Novo, o outro eu tenho que guardar isso, eu tenho que guardar aquilo. De que vale guardar tanta coisa? Eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo, ou eu não posso vestir isso, eu não posso vestir aquilo. De que adianta diante de Deus? Tudo isso, se não há sinceridade no coração daquela pessoa. De que me vale estar no altar de Deus, pregando o Evangelho, se eu não estiver sendo realmente sincero naquilo que eu estou fazendo? Infelizmente, muitos têm levado o povo à oferta, ao sacrifício, ao voto, à campanha, tudo isso faz parte da fé. Só que primeiro, ou unicamente ensina as pessoas somente isso. Eu já até comentei, não há libertação sem coração limpo. Não há cura sem fidelidade diante de Deus. A pessoa não vai ser simplesmente abençoada porque, mas eu estou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, ela está plantando, ela vai colher. Mas são resultados que vêm e rapidamente vão. Mas quando eu me converto ao Todo-Poderoso, quando eu me converto a Deus verdadeiramente, eu vou fazer meu sacrifício, a minha oferta, meu voto, a minha fidelidade. Deus vai ter prazer em me responder, porque antes de mais nada, o meu coração, a minha alma, procura agradar a Ele. Amém, gente? 15. Pelo que quando estender as mãos, olha o que Deus fala, escondo de vossos olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Por que Deus está dizendo que as nossas mãos está se referindo ao pecado? Está se referindo à imundícia do pecado. Eu não posso ter nas minhas mãos contaminada por sangue. Eu não posso ter a minha vida contaminada, marcada pelo pecado. Ao contrário, eu preciso entender, eu preciso compreender que se eu não fizer em primeiro lugar a vontade de Deus, eu não vou prosperar, eu não vou ser abençoado e muito menos eu não vou ser salvo. Pastor, mas a vontade de Deus não é que eu use a fé, não é que eu faça isso, faça aquilo, não. A vontade de Deus em primeiro lugar, que você o agrade. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas fé não é sinônimo somente de campanha, de propósito, não. Fé é sinônimo de amor a Deus, de fidelidade a Deus, de você andar com Deus. Vai ter os momentos que você vai ter que usar a tua fé, de jeito de fazer tal propósito, mas em primeiro lugar você já está com as suas mãos limpas, você já está com o seu coração puro. Pastor, e como que eu purifico as minhas mãos? Como que eu me purifico hoje? Eu quero me purificar agora diante de Deus. Olha o que ele recomenda, 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, as vossas ações de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Eu quero a partir de agora cessar. E o que pode ser mal que nós temos feito diante de Deus? Não sei, o que você tem visto na sua vida, nos seus dias, na sua mente, nas suas ações? O que tem sido mal diante de Deus? O que você... Não, poxa, isso aqui o Espírito Santo já me cobrou, ele falou: Senhor, me purifica desse pecado. Mas isso é uma coisa simples. Mas se a gente fala pecado, parece que é uma coisa tão grande. E a gente se preocupa muitas vezes com as
dia para você, para nós, fazemos isso, usando a fé, usando a inteligência que Deus nos deu. Ele te convida, no versículo 18, vinde. Olha como que é o convite de Deus para nós. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Vinde, vem até mim. Vamos pensar juntos. Vamos analisar. Deus está dizendo o seguinte: vem para mim. Vamos arrazoar. Vamos pesar na balança. Vamos ver o que tem que mudar. Porque eu quero melhor para você. Então vamos arrazoar, diz o Senhor. Vamos pensar juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam, sabe, aquele pecado trazendo para os dias de hoje, né? Parece mais um neon aceso piscando. Pecado, pecado, pecado. Eles se tornarão brancos como a neve. Então, Deus venha comigo, vem pensar comigo. O que eu quero para você? O que Deus quer para nós? O melhor. Então, para Deus não importa o pecado, e sim o que você vai fazer hoje diante do pecado. Lembre-se, pecadão ou pecadinho não importa. O que é que nós temos que vencer? Pastor, mas é complicado. Não, Deus diz: vamos tornar